paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Estamos dando mais uma aula de introdução, tá? Aos Evangelhos, tá? Os Evangelhos que retratam a vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Nós temos 3 Evangelhos conhecidos como sinóticos e um Evangelho que é chamado de Evangelho Universal, tá? Nós iremos falar dos povos que contribuíram, tá, para a chegada do Cristo, a chegada do Messias, tá, e também para a preparação dos manuscritos, dos Evangelhos, ok? Deixa eu colocar meu óculos aqui, tá tudo embaçado, tá? Então, esses Evangelhos, eles nos trazem um retrato, uma biografia clara de quem é Jesus, o que ele pode fazer por você, tá? Um Jesus que ele ainda cura, realiza sinais, prodígios, maravilhas. É um Cristo que te ama e fez o melhor por você, o melhor, que foi lhe dar salvação em Cristo, foi lhe dar salvação na cruz do Calvário. Ao ressuscitar, nos deu a justificação. Os nossos pecados foram imputados em Cristo e a justiça dele foram imputadas em nós, tá? Então é muito importante que todo cristão ele tire tempo para estudar os Evangelhos. Quando eu recebo novos convertidos na igreja, nós damos exemplares da Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, e pedimos que eles façam uma leitura dos 4 Evangelhos. Uma leitura dupla. Como assim? Leu os 4 Evangelhos? Leu? Leia de novo. Só depois da segunda leitura dos 4 Evangelhos, nós indicamos ler o livro de Atos, as Epístolas Paulinas, tá? E também as Epístolas Gerais. Depois, não indico o Apocalipse, nem peço para ir ao Gênesis. Peço para retroceder novamente aos Evangelhos, realizar a leitura dos Evangelhos novamente, a leitura de Atos, Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais, e aí devolvo novamente agora, mando para Gênesis. E aí ele faz a leitura de Gênesis até o Apocalipse. Porque o personagem que ele precisa estar especializado, familiarizado, é o Senhor Jesus Cristo. Ele precisa aprender quem é Jesus, o que ele fez por nós. Muita gente hoje tem buscado a Jesus pelo que ele pode fazer, tá? Entretanto, nós buscamos a Jesus, o amamos, o adoramos, somos seus servos, não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele já fez. Ele nos deu vida eterna. Lá em João 5:24 está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele diz também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém há de tirá-la das minhas mãos. Você tem Mateus 10:39. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser salvar a sua vida, por amor a mim, esse a achá-la-á. Tá? Então, através dos Evangelhos nós aprendemos quem é Cristo e o que ele tem feito por nós. Nós vemos a sua obra, como ele tratava as mulheres, as crianças,
como Cristo tratava a sociedade, como ele lidava com pecadores, tá? Nós temos tudo isso nos 4 evangelhos, tá? Tem um personagem não, um autor, de nome em inglês eu sou terrível, até anotei o nome dele aqui, que é o Herbert George Wells. Herbert George Wells, ele escreveu A Ilha do Dr. Morial, O Homem Invisível, A Máquina do Tempo, A Guerra dos Monstros, enfim. E ele era ateu, e um dia ele disse à esposa: vou provar que Jesus não existe. Pegou os evangelhos, sentou e por 6 meses ficou trancado estudando os evangelhos. Um belo dia sua esposa anotou a sua falta e foi até seu encontro. Quando lá chegou, o encontrou de joelhos, com a Bíblia para o alto, dizendo: Senhor Jesus, me perdoa porque eu sou pecador. Recebe a minha alma, eu te entrego a minha vida. Tu és o meu Senhor e Salvador. E depois relata: os 4 evangelhos retratam a biografia do personagem mais intrigante e fascinante de toda a história. Jesus, esse personagem, não pode ter sido inventado, nem criado. Ele existiu. E existe. E neste momento está nos observando, tá? Então nós temos 3 evangelhos sinóticos. Sinótico significa ler em conjunto, tá? Ler em conjunto. São Mateus, Marcos e Lucas. Você lê Mateus, o que você não achar em Mateus, você vai lá em Lucas. O que você não achar em Lucas, você vai em Marcos. E aí você vai lendo em conjunto. Porque os 3 sinóticos, eles demonstram mais a humanidade de Cristo, o ministério público de Cristo, diferente de João, que tem uma função peculiar, é universal. Ele quer defender a divindade de Cristo. Ele quer defender a fé cristã. Tanto que ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele não coloca genealogias porque Deus não tem começo nem fim. E ele escreve isso por causa de uma seita filosófica chamada gnóstica. Os gnósticos, eles se baseavam na ideia de Platão. Platão tinha a ideia do campo das ideias. Todos os seres humanos viviam nesse mundo. E quando eles reencarnam e vêm para o corpo, que é uma matéria ruim, tá? Vem para essa matéria ruim, e ele de repente leu um livro e aprendeu alguma coisa, Platão dizia: você não aprendeu, você lembrou, porque no mundo das ideias ele já existia. O saber salva, era o que ele dizia. Então, o gnosticismo abraça essa ideia, porque ele mescla filosofia, esoterismo, judaísmo, cristianismo e magia. Mescla tudo isso, tá? E então cria-se um sincretismo religioso, uma confusão, né? E ele tem que chegar e defender o evangelho, porque segundo o gnosticismo havia um Deus demiurgo, como Platão também cria, tá? Que ele liberou emanações, divindades inferiores. Essas divindades inferiores, existiam divindades do bem, divindades do mal. E elas criaram o mundo. Por isso existe o dualismo no mundo, o bem e o mal, tá? Então Cristo
tá? Seria uma dessas emanações para ajudar a criar o mundo. Então João, ele rapidamente refuta esse ponto de vista dos gnósticos em seu evangelho. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Logos, Deus, palavra ativa de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele já começa dizendo que Jesus é Deus, tá? No mais pleno sentido, nem maior e nem menor, mas exatamente como o Pai e o Espírito. Ele diz em João 10,30: eu e o Pai somos um. Ok? Você tem nos outros evangelhos, tá? Jesus mostrando a sua divindade de maneira implícita. Quando ele cura um paralítico que 4 amigos descem ele pelo teto, ele perdoa pecados, coisa que só Deus pode fazer, e cura doenças, coisas que só Deus pode fazer, mostrando o seu lado divino. Em Marcos, ele chega diante do mar da Galileia, que estava tempestuoso, e como um pai que está aborrecido com aquele filho levado, ele diz: cala-te. Na mesma hora se extinguiu a tempestade. Tá? Então é bom que você aprenda isso, que você estude os evangelhos para conhecer cada vez mais sobre esse Jesus, dos sinóticos, do evangelho, das epístolas. Embora o nosso ponto central que seja os evangelhos, você também precisa estudar as epístolas, que elas vão explicar o evangelho. Os evangelhos não vão explicar teologia, não vão explicar justificação, não vão explicar propiciação, redenção, remissão, não vão explicar isso. Quem vai trabalhar com esse processo é o apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos, em Coríntios, em Gálatas, em Efésios, é ali que ele vai trabalhar, tá? É ali. Mas o foco central é aprender sobre a pessoa de Cristo Jesus. Então, vamos imaginar aqui, nós temos 3 evangelhos, um universal, mas que Deus havia preparado tudo desde a fundação do mundo para a chegada de Cristo, porque Apocalipse 13:8 diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse feito, Cristo já estava predestinado a morrer. Tá? Isso também está em Apocalipse 17:8. 3 povos contribuíram para a chegada do Messias, para o favorecimento do cristianismo. Primeiro foram os gregos, que vieram com a filosofia que trabalha questões existenciais. Tá? Ela não só pergunta por que veio, mas para que veio. Tá? Quem eu sou, para onde eu vou, tá? O que acontece após a morte, questões existenciais, faz você refletir. Isso tudo acontece por causa do espanto. O espanto faz você se indagar, perguntar. Quanto mais espanto, mais você vai querer descobrir.
Esse é o combustível da filosofia, o espanto, a curiosidade. Depois, com Alexandre o Grande, que foi discípulo de Aristóteles, ele teve a ideia de unificar o idioma no mundo inteiro, o grego. Tanto é que, devido às diásporas judaicas, existiram os helenistas, judeus de fala grega. É o que acontece em Atos 6. Os discípulos davam atenção somente para as judias ortodoxas. As outras, que eram helenistas, estavam deixadas de lado. Vendo a confusão começar, tendo esse problema de ordem moral, e social, separaram homens para o diaconato e homens helenistas, e você vê pelo nome: Filipe, Estevão, Nicolau. Nicolau depois sai e inventa uma seita chamada os Nicolaitas. Libertinagem, feitiçaria, tudo isso. Então, separe esses homens para que eles pudessem cuidar das viúvas helenistas, enquanto eles, judeus, cuidavam da palavra, cuidavam da oração das judias ortodoxas, porque um judeu ortodoxo, ele não se mistura com o samaritano, nem com o helenista. Se você for a Israel, toque no ombro de um judeu ortodoxo para você ver o que te acontece. Toca lá, se ele não vai te expulsar. Você está contaminando ele, você é impuro. E tem um monte de gente aí, irmãos, querendo ser judeu. Um monte de cristãos aí querendo ser judeu, querendo quippar e tudo mais. Eu quero ser igual a Jesus, igual a ele, o que ele fez. Jesus não tinha essa. Quem quisesse parar para conversar, quem quisesse parar para aprender, ele estava disposto a ensinar, e nós vemos isso nos evangelhos. Curou o filho da viúva de Naim, que, coitadinha, ou viveria mendigando, uma prostituta velha, ninguém ia querer, então é mendigar. Ele foi, ressuscitou o filho dela. Em Bartimeu, restaurou-lhe a visão, curou o servo do oficial, enfim, fez várias coisas que ninguém fez a não ser ele. Andou sobre as águas, sabe? Jesus é exclusivo, é único, não há ninguém que se compare. Há mais de 10.500 religiões no mundo. A maioria desses fundadores estão todos mortos. Jesus é a única, é o único em que você vai lá em Jerusalém e entra no sepulcro dele, você não vai encontrar nada a não ser uma inscrição: ele não está aqui, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então, os gregos colaboraram, e muito, porque os evangelhos e os livros do Novo Testamento foram escritos no grego koiné, o grego mais simples. Depois disso, o que ele faz? Você tem aí os romanos. Os romanos trabalharam com uma infraestrutura, um poder bélico, tanto que o mar Mediterrâneo era protegido por eles. Entrou a Pax Romana, as guerras cessaram durante muito tempo, porque quem ousasse se meter em guerra, Roma entrava e já era. Couraça metálica, espada metálica, capacete metálico, escudo de corpo revestido de couro, lança, canelheiras de metal, sandálias com pregos. Quem iria querer combater um exército desse? Ninguém. Era um exército poderosamente bélico.
Os judeus tentaram e no ano 70 Jerusalém caiu por terra. Tá? Ano 70. Ok? Mas a gente vai trabalhando e vendo, né, o que eles contribuíram. Infraestrutura. Haviam ruas pavimentadas, casas pavimentadas, estradas, arquedutos, pontes, tá? E rede de esgotos, coisa que só os romanos fizeram. A proteção pelas vias, não tinham mais saqueadores, bandidos nas ruas, que os romanos estavam fazendo a ronda o tempo inteiro, tá? Não tinha. E essa proteção favoreceu a pregação do evangelho. Paulo pregou aí direto, entendeu? Mas de tanto ele pregar, ele tinha acesso a isso aí, tinha acesso para poder levar, por causa das estradas, das vias. Isso ajudou bastante, né? Outro ponto que a gente tem que ressaltar são os judeus. Os judeus colaboraram com a sinagoga, com a lei e com o monoteísmo. A sinagoga era formada por uma mesa, o livro, do lado uma caixa, uma urna onde se guardava o livro com todo respeito e cuidado, assentos, cantavam-se os salmos, ok? Lia-se Lamentações, Jeremias, tá? Depois alguém era chamado para fazer a prédica. Ele lia e explanava para os ouvintes, como nós vemos na igreja. A igreja é um protótipo da sinagoga. A lei foi o livro padrão regulador do qual o Senhor Jesus usou para levar a sua mensagem. Tanto é que ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E Jesus cumpriu ativamente toda a lei e passivamente toda a lei. Como assim passivamente? Ele sofreu as consequências da lei. Porque os nossos pecados, a lei que nós quebramos, tá? Ele recebeu na cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário foi despejado sobre ele toda a ira de Deus. A ira que foi acumulada desde Adão até o último foi despencada sobre ele, porque era o único que poderia pagar a conta. O pecado nunca é cometido com uma pessoa, é cometido contra Deus. Deus é um ser infinito. Então, as consequências são infinitas. O ser humano não pode pagar. Salmo 49, 7 e 8 diz: a dívida é infinita. Não tem como pagar. Então, Jesus, ele vem, tá? Ele vem, divino humano, enviado no útero de Maria pelo Espírito Santo, é protegido o útero de Maria para que os maus traços de caráter não entrem em Jesus. O cordão umbilical de José e Maria não existe, ou seja, o pecado de Adão que estava em José não passa para Jesus, nem o pecado de Adão que estava em Maria passa para Cristo, porque o poder do Altíssimo estava envolvendo Maria, o seu ventre. Então Jesus nasceu sem pecado, embora tenha nascido como um nenê normal, mamado na teta da mãe normal, comido como qualquer criança, mas ele não tinha pecado. Aos 30 anos começa o seu ministério, nós vemos em Lucas 3:23, tá? E por aí ele segue em diante, tá legal? Então, os 3 povos que contribuíram: Grécia, Roma, judeus. E aí você sabe com que eles contribuíram, tá? Bom, depois disso,
nós temos aqui algumas questões que nós devemos levantar, tá? Da sua própria apostila, seu próprio livro. Um deles, por exemplo, existem discrepâncias, conflitos entre os evangelhos? A resposta é não. Ah, mas cada um conta uma coisa. Cada historiador conta a sua história dentro da sua ótica, perspectiva. Se Mateus viu que Jesus curou 2 cegos, Marcos viu que ele curou um e tinha nome de Bartimeu, e Lucas viu um que ele curou, mas não sabia o nome, não interessa. O que interessa é que houve a cura de um cego. Tá? Mateus não sabia o nome de nenhum dos dois. Marcos só sabia o nome de Bartimeu. Tá? Só sabia o nome de Bartimeu. Já Lucas não sabia o nome de ninguém. Então, só a cura. Entendeu? E aí a cura foi feita e a glória foi para Cristo, foi para Deus. Tá? Agora, não tem discrepâncias. Ah, tem tentação lá no livro de Mateus. Tem uma tentação no livro de Lucas. Mas lá em Marcos é pequenininho. Não importa, está falando da tentação. Vamos entender o seguinte. Os 3 sinóticos. Judeus. Mateus escreve para os judeus. Apresenta Jesus como Messias. Qual é a ideia? É apresentar um Jesus rei. O rei que eles esperavam já veio, cumpriu seu objetivo, retornou aos céus e em breve voltará. Enquanto os judeus estão esperando a sua vinda, nós esperamos o seu regresso. Tá? Então, Mateus apresenta muitas parábolas, muitas histórias, ensinamentos, culturas judaicas, tudo lá para o povo judeu. Porque a ideia dele é apresentar Jesus como o rei. Tanto que ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Embora não tenha sido o primeiro a ser escrito, e sim Tiago. Mas colocou-se ali ele em primeiro lugar, porque Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e fala do sol da justiça, daquele que prepararia o caminho e do Messias. Então, nenhum outro livro melhor para se encaixar do que Mateus. Depois você tem Marcos. Marcos apresenta o seu evangelho, que é o evangelho petríneo, que ele ouviu de Pedro, pregações de Pedro em Roma. Ele escreve seu evangelho conforme Pedro vai pregando. Ele vai escrevendo. E aí vai escrevendo e chega um momento que ele coloca tudo em ordem cronológica e deixa para a igreja. Ele apresenta um Jesus dinâmico, um Jesus ativo, um Jesus curando, um Jesus atuando, sabe? É como um filme. Você quer ler a vida de Jesus de maneira rápida, como se fosse um filme, leia o Evangelho de Marcos. Lucas é o mais detalhista. Além de médico, ele era filósofo, tinha um grego perfeito, isso todos os teólogos, tá, concordam, ok? Ele fala de coisas que, por exemplo, ele fala de hematidrose, quando Jesus transpira sangue. Essa coisa acontece quando a pessoa está em extrema tensão e as glândulas sudorípadas elas se dilatam e o indivíduo começa a transpirar sangue, tanto que desce um anjo para dar força a Jesus. Marcos mostra Jesus se compadecendo das mulheres. Lucas mostra Jesus se compadecendo das mulheres, tá? Mostra também um humano perfeito, um exemplo a ser seguido. Embora seja Deus, é humano ao mesmo tempo. Esse é o exemplo a ser seguido, porque os gregos, eles amavam o ser humano, o homem era o ápice. Então ele fala, está aqui o exemplo de um homem perfeito, obediente, justo, bom, íntegro e verdadeiro, Jesus. Tá? Então ele escreve com riquíssimos detalhes, tá? Riquíssimos detalhes.
Ele conta até a história da viuvinha, que todo mundo pega, a história da viuvinha que coloca 2 moedinhas e fala, olha o tamanho da fé dessa viuvinha. A viuvinha colocou 2 moedinhas, agora ela é a abençoada por isso? Não. Você tem que ler o contexto. O contexto era o seguinte, Lucas 21, Lucas 21, olha, Lucas 20, 46 fala assim, cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. É o que muitos estão fazendo hoje, pegando o Evangelho, contando uma história, sabe, que a Bíblia não diz, e pedindo uma quantia exorbitante de dinheiro de pessoas coitadas que não tem nem o que comer, tá? Porque nessa época aqui, o templo, por isso que Jesus entra com o azorrague e sai dando em todo mundo. Fica na frente que tu toma também. Por quê? O templo ali era um local de troca de moedas, venda de animais para serem sacrificados. Uma parte ficava com o dono da barraca, uma ia para o sacerdote, o restante para o sumo sacerdote, e uma parte desse montante ia para Pôncio Pilatos. Estavam fazendo da casa do Senhor negócio. Eles diziam que quanto mais, tá, você desse dinheiro, mais os seus pecados eram perdoados. E a coitadinha da viúva vai lá com as 2 moedinhas. E Jesus diz, olha, ela nem precisava ter feito isso. Eu já perdoo ela, porque eu vi o tamanho da fé. Ela só tinha 2 moedas. O restante deu do que sobrava. Ela não, coitada. Não vai ter nem o que comer daqui a pouco. E foi lá colocar 2 moedas. Mal sabe ela que eu estou perdoando os seus pecados. Não é assim? Você tem Mateus, quando Jesus fala dos fariseus, ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que Jesus fala isso? Ele faz alusão ao jugo, onde 2 animais entravam. Não podiam ser 2 animais diferentes, iguais, mas tinha que ser um velho e um novo, um cavalo velho e um cavalo novo, um boi velho e um boi novo, porque o boi velho ia pastando. Quando o novo queria se desvirtuar, o velho trazia ele de volta para o caminho. Então o que Jesus está seguindo? Venha para mim e eu vou levá-lo para o caminho certo. Vou levá-lo para o caminho que te leva, para o caminho que conduz ao Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entende? E ele fala isso contra os fariseus, que colocavam um jugo pesado. Isso está em Mateus capítulo 23. Perdão. Mateus 23. Mateus 23, ele fala assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os opõem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo.
Gostam do primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Mas vocês não serão chamados de mestres, porque há um só mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Olha só. Os fariseus jogavam um jugo pesado, os escribas, mas eles não cumpriam. Davam o dízimo do cominho, davam o dízimo da hortelã, mas não pagavam dinheiro. Mas cobravam. Tá vendo? Porque você precisa estudar os evangelhos, tá? Então, respondendo à pergunta aqui, existe discrepância entre os evangelhos? Nenhuma discrepância, nenhum conflito. Um completa o outro. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro retratam a biografia do personagem mais intrigante e mais fascinante de toda a história, Jesus Cristo. É impossível conhecer Jesus e não amá-lo, amá-lo e não segui-lo. Um outro ponto. Qual a diferença dos sinóticos para a mensagem de João? Os sinóticos, eles se voltam para o homem natural, na ideia de levar a mensagem salvífica, tá, ao pecador. Os três têm essa função. O Evangelho de João, ele escreve para crentes, porque a ideia é fazer a defesa da fé cristã contra os gnósticos, contra as heresias. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6, 7, 8, na corrigida está assim, mas está errado. Os três sãos testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Os três são um só. Não é isso, está errado. Porque João está combatendo o Cerinto. Esse texto foi colocado por Erasmo de Roterdã e agora foi corrigido. Tá? Almeida entendeu o que fosse e foi corrigido. O texto é: três são os que dão testemunho no céu, o Espírito, a água e o sangue. Porque Cerinto de Alexandria dizia que Jesus nasceu através de uma conjunção carnal, tá? E aos 30 anos, no batismo, o Cristo desceu sobre ele, ele passou a curar, a ressuscitar, a fazer um monte de coisas. Na hora da morte, o Pai tirou o Filho Cristo e deixou só o Jesus morrer na cruz. Se só o Jesus humano morreu na cruz, está todo mundo preso em pecado até hoje. Que um homem não pode pagar pelo pecado de ninguém. Então por isso que João diz, três são os que dão testemunho: o Espírito, que envolveu o ventre de Maria, a água, o batismo, que começa o ministério, e o sangue, que encerra o ministério dele aqui na terra, derramado. E o Espírito da verdade é que dá testemunho disso. Quem dá testemunho é o Espírito Santo. Então João está combatendo os falsos mestres, tá? Outro ponto, nos três primeiros evangelhos, o ministério de Jesus se concentra na Galileia, em Cafarnaum, tá? Tanto que você vê lá acalmar a tempestade, entendeu? A descida lá do paralítico, o leproso que vem: Senhor, se quiser pode curar-me. Sim, quero ser curado, né? Já o de João, o ministério dele é na Judéia, que é onde ele cura um indivíduo que está paralítico lá no tanque de Betesda, onde diziam que descia um anjo. Não descia um anjo coisa nenhuma. Aquilo era uma crença popular judaica, tá? Crença popular judaica que João fez questão de ressaltar para mostrar o poder superior de Cristo. Pode pegar a tua Bíblia Almeida, revista atualizada, que esse texto e o de 1 João 5, 6, 7 estão entre colchetes, indicando que não existe no original. Tá? Deus não ia fazer uma brincadeira dessa de fazer um anjo descer para você ser curado. Não. Ok? Então, Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Quer andar? Ah, ninguém me joga ali. Levanta e anda. Agora, olha só. Não diga a ninguém que eu te curei. Beleza, o cara foi lá e contou.
Depois ele encontrou com Jesus. Jesus falou: ó, te curei. Não cometa o pecado novamente, para que não te ocorra coisa pior. Depois curou um cego, fez um lodo com cuspe, passou nos olhos, cego de nascença, e o cego falou: se ele é profeta, eu não sei. Eu só sei que antes eu era cego e agora eu vejo. Ah, e aí tentam pegar ele, enfim. Jesus conversa com Nicodemos, dá uma aula de regeneração para Nicodemos, tá? Fala na cara de Pilatos: nenhuma autoridade teria se do céu não fosse lhe dada. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus lutariam por mim. Ó, entendeu? Então você vê a diferença. Nos três vemos a vida pública de Jesus, isso eu já falei. A gente vê a vida pública de Cristo. Cristo ali andando, a parte mais geográfica, passeando, andando, né? Mas já no Evangelho de João, o seu ministério é mais recluso. Ele